Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Humberto, do canal Física Conectada. Hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre dilatação térmica, mas antes, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com os colegas e se ainda não segue o nosso canal, comece a nos seguir e ativar o sininho. Então, dilatação térmica é um fenômeno que a física estuda. Mas antes da gente falar propriamente desse fenômeno, vamos falar um pouco sobre a palavra dilatar. Então, a palavra dilatar, tirada do dicionário, você vai observar que ela tem vários contextos que podem ser utilizados, né? Então, dilatar significa fazer com que o volume ou as dimensões de algo seja aumentado através da elevação da temperatura. Então, esse primeiro conceito aqui é exatamente o conceito físico. Mas tem outras formas também de a gente utilizar o verbo dilatar. Significa também inchar. Então, dilatar um metal. A substância se dilatou no fogão. Então, são situações em que ocorre a dilatação devido à elevação da temperatura. Então, aí está relacionado mais ao conceito físico. Mas temos outros sentidos também. Por exemplo, fazer com que algo se expande, estenda, aumente. Então, dilatar um órgão. Seus pulmões se dilataram. Então aqui a gente pode ver também outro exemplo, a dilatação da pupila, quando a gente vai fazer um exame, que eu vou mostrar daqui a pouco as imagens. Outro sentido, fazer com que algo permaneça por um longo tempo. Então, prolongar-se, dilatou o domínio do prefeito, seus poderes se dilataram. Então, outro sentido aí da palavra dilatar. O quarto exemplo aqui, ó, causar a divulgação ou propagação de, espalhar-se. Dilatou uma notícia, o boato se dilatou rapidamente. Então, aqui no sentido de espalhar, de divulgar, né, de propagar. Outro sentido figurado aqui, ó, aumentar o prazo de, ó, adiar a realização de, retardar, dilatar o prazo de um processo. Então, quando o professor ele adia a entrega do trabalho para que os alunos tenham mais tempo, então ele dilata o prazo, né? Então ele dilatou o prazo de entrega do trabalho. Então aqui outra forma de a gente utilizar o verbo dilatar. Mas a primeira definição aqui é a definição física. Mas vamos estudar com mais detalhe a definição física. Para exemplificar, né, do uso da palavra dilatar, então provavelmente muitos de vocês já foram ao oftalmologista, tiver necessidade de fazer algum exame, e alguns dos exames precisa ser realizado com a pupila dilatada. Então o médico coloca um colírio que vai fazer com que a nossa pupila mantenha-se dilatada. Então a pupila é essa região aqui central do olho, que é essa parte mais escura, preta aqui do olho. Então essa pupila, ela varia o seu diâmetro de abertura dependendo da intensidade luminosa. Então aqui, ó, em um homem a claridade normal, a pupila tem diâmetro de 3 a 4 milímetros. Então com a claridade normal, a pupila vai variar de 3 a 4 milímetros em média, né, na população. Agora, quando ele está sujeito a uma grande luminosidade, aí esse diâmetro ele é reduzido e pode chegar a medir a 1,5 milímetros. Então, grande claridade, né, grande luminosidade, você vai ter uma pupila reduzida e podendo alcançar até 1,5 milímetros, ou seja, ela vai fechar, ela vai reduzir praticamente a metade, ou de 3 para 1,5 ou de 4 para 1,5, então ela reduz bastante. Agora, se você estiver num ambiente muito escuro, com pouca luminosidade ou praticamente sem nenhuma luz, você pode atingir o diâmetro de 8 milímetros. Então a pupila aí vai, no caso, vai querer aumentar o seu diâmetro para poder tentar enxergar. Então a nossa pupila, ela dilata e contrai dependendo da intensidade luminosa. Então aqui dilatar nesse sentido aqui significa de
significa aumentar, né? Aumentar as dimensões. Então, no reino animal, que você pode observar a dilatação é na pupila do olho do gato. Então, quem tem gato em casa vai observar que durante o dia a pupila era bem reduzida e à noite a pupila aumenta bastante. Significa o quê? Que à noite o gato ainda consegue enxergar bem, apesar da pouca luz, porque a pupila dele dilata bastante. Então ele consegue ainda enxergar bem. Então, dilatar, no sentido mais amplo, significa aumentar, estender. Mas agora vamos para o conceito físico. Então, a dilatação térmica, né? De onde ela vem? Então, vem exatamente da variação da temperatura. Então, a variação de temperatura, ela vai causar pode causar, né, a dilatação térmica. Então, o que a variação de temperatura pode causar? Então, se aumentarmos a temperatura de um corpo, consequentemente, vamos aumentar a velocidade de suas moléculas e átomos e ocorrerá um aumento no afastamento médio entre esses átomos e moléculas, o que vai causar um aumento nas dimensões do corpo. Esta variação nas dimensões provocada pela variação de temperatura é o que chamamos de dilatação térmica. Então aqui na imagem você observa um corpo, onde aqui você está representando as moléculas do corpo, e aí você tem uma estrutura desse corpo aí que essas moléculas estão em movimento e estão ocupando um determinado espaço para uma temperatura inicial. Mas se a gente aumentar essa temperatura, se aumentarmos essa temperatura, né, fornecendo aqui através de uma fonte térmica, fornecendo calor, esse calor vai provocar o aumento da temperatura, o que é que a gente vai observar? Que essas moléculas vão começar a se agitarem mais, então elas vão se movimentar mais do que antes. Em consequência disso, o espaçamento entre elas vai aumentar. E na medida que esse espaçamento aumenta devido à elevação da agitação térmica, a gente vai observar externamente o aumento nas dimensões do corpo. Então dizemos que aqui ocorreu uma dilatação térmica. Então há uma temperatura menor, ele tem um determinado tamanho, determinadas dimensões. Quando aumentamos a temperatura, essas dimensões irão aumentar por conta desse afastamento entre as moléculas. Então isso aqui é o que chamamos de dilatação térmica. Então praticamente todas as substâncias, sejam sólidas, líquidas ou gasosas, dilatam-se com o aumento da temperatura e contrai-se quando sua temperatura é diminuída. Então todo mundo já deve ter observado quando coloca uma panela com líquido, né, com água, para aquecer, você não pode encher ela até a borda. Por quê? Que provavelmente vai correr o risco de ela transbordar. E por que transborda? Não é só por conta da agitação aqui da água, é porque esta água, quando a temperatura está aumentando, ela também vai aumentar o seu volume. Então ela vai sofrer o efeito da dilatação térmica. Então o volume da água vai aumentando com o aumento da temperatura. Então se você enche até a parte de cima, então essa água vai transbordar quando for aquecida. Então sempre a gente tem que deixar um espaçamento, porque a gente tem que prever que essa água vai dilatar e vai ocupar um volume maior. Então temos que deixar sempre abaixo do nível. Então isso aqui seria uma prevenção, né, para caso aconteça ou quando acontecer a dilatação térmica, a água não transborde. Tem outras situações também que podemos observar o efeito da dilatação térmica. Então, na construção civil, então o engenheiro ele precisa prever o efeito da dilatação térmica em diversas construções. Então, por exemplo, nos viadutos, pontes, passarelas, eles não são feitos de uma estrutura única de concreto. Eles são feitos por pedaços, por camadas. Então temos várias partes, né? Então ela é dividida em várias partes. E essas partes elas são aproximadas umas das outras para poder acontecer a passagem da pessoa, do carro, do transporte, de um lado para o outro. Então esta junção aqui, ó, que não é uma junção totalmente
é encostada uma na outra, tem um afastamento, esse afastamento é de propósito. Por quê? Porque em dias mais quentes, essas duas partes aqui irão dilatar e isso aqui vai se aproximar uma da outra. Essas duas partes vão se aproximar. E dias mais frios, aí vai acontecer o efeito contrário da contração. Esses lados aqui, ó, vão diminuir um pouco as suas dimensões e isso aqui vai se afastar. Então eles têm que fazer um cálculo e saber a distância mínima para que nem se afaste demais e também nem encoste um no outro. Então tem que ter esse espaçamento. Então temos diferentes tipos de junção que prevê a dilatação térmica e nesse caso aqui é para fazer uma prevenção para não danificar a estrutura. Também podemos observar isso em outra situação, na linha do trem. Então os trilhos que formam a linha do trem, eles são feitos de barras metálicas e essas barras elas precisam ter um espaçamento mínimo necessário de uma para outra. Quando esse espaçamento mínimo necessário é feito, quando esse cálculo é feito e ele não vai prever que naquela região a temperatura pode alcançar valores maiores, então aquele espaçamento mínimo ele não é suficiente. Então as duas barras vão dilatar e vão se encostar uma na outra, provocando uma danificação na linha do trem. Então esta curva aqui, ó, é uma foto real, onde em determinado lugar o aquecimento da temperatura, né, do clima foi superior ao normal e essas barras aqui dilataram mais do que o que estava sendo previsto no projeto e elas encostaram. Então, ao encostar, ocorreu aqui a dilatação térmica e uma envergou a outra. Então, isso aqui, o engenheiro, o arquiteto, quando vai fazer esses cálculos da estrutura, tem que sempre prever o efeito da dilatação térmica. Então, a dilatação térmica é importante também na construção civil. E para fazer esse estudo da dilatação térmica, nós dividimos esse estudo em 3 partes, de maneira didática. Porque, na verdade, a dilatação térmica, ela é sempre volumétrica. Vou começar pela volumétrica. A dilatação térmica é sempre volumétrica. Por quê? Porque todos os corpos ocupam um volume no espaço. Então, quando levamos em conta a variação do volume desse corpo, chamamos de dilatação volumétrica. Seria um corpo tridimensional, mas sabemos que todo corpo é tridimensional. Porém, podemos simplificar esse estudo e considerar apenas o comprimento. Então, quando consideramos apenas o comprimento, então chamamos de dilatação linear ou unidimensional. É uma situação em que o comprimento é muitas vezes superior do que as outras dimensões. Então, o exemplo do trilho do trem. Então, a barra que forma a linha do trem, o comprimento dela é bem maior do que a espessura, do que a profundidade, do que a largura. Então, você observa que o comprimento ele é bem superior do que a espessura ou a altura da barra. Então, nessa situação, vamos considerar a dilatação linear para simplificar o estudo. Isso é uma medida apenas para a gente simplificar. E é exatamente a dilatação linear que nós vamos fazer o estudo. Porque se a gente sabe fazer a linear, então podemos também aprender a superficial e a volumétrica, que é só um passo a mais. Agora, quando consideramos a superfície, aí chamamos a dilatação de superficial ou bidimensional, porque ela ocupa 2 dimensões. Então, quando levamos em conta a variação da área ou superfície de um objeto. Então, a dilatação térmica, didaticamente, ela vai ser dividida nessas 3 partes. Linear, quando analisamos apenas o comprimento, superficial, quando analisamos a superfície, e volumétrica, quando vamos analisar o volume do corpo. Então, lembre-se das 3 partes da dilatação térmica. E para aprofundar agora a dilatação linear, vamos ver essa dilatação linear. Ela depende do quê, né? Então, para maior praticidade, nós vamos adotar nesse estudo a dilatação linear de uma barra metálica, como aquela da linha do trem. E veremos o que ocorre com seu comprimento quando aquecida. É de verificação experimental que, primeiro, a variação do comprimento ΔL,
Então, ó, esse ΔL, nós vamos falar muito sobre esse ΔL. Significa variação do comprimento, é o quanto a barra vai aumentar. Então, quando essa variação de comprimento da barra, quando aquecida, ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. O que é que significa dizer isso? Que quanto mais aquecermos a barra, ou seja, quanto maior for a variação de temperatura da barra, maior vai ser a variação de comprimento. Significa dizer que maior vai ser a dilatação da barra. Então, o aumento que ela vai, o aumento dela provocado devido ao aquecimento vai ser maior, quanto maior for a variação de temperatura. Então, quanto mais eu aqueço, mais a barra dilata. Segunda dependência é a seguinte: a variação do comprimento da barra, novamente aqui o ΔL, também depende e é proporcional ao comprimento inicial para a mesma variação de temperatura. Então, se eu tenho duas barras, uma bem maior do que a outra, e eu provoco a mesma variação de temperatura, qual é que vai dilatar mais? Aquela que tem maior comprimento inicial, o L0. Então dizemos que a variação também depende do comprimento inicial. Então, para a mesma variação de temperatura, duas barras de tamanhos diferentes, de mesmo material, irão dilatar de forma diferente. A que tem comprimento maior vai dilatar mais. E além disso, a variação do comprimento da barra, o nosso ΔL, também depende do tipo de material que é feito. Então, para diversas substâncias, se a gente pegar barra de diferentes materiais, por exemplo, então elas vão dilatar de maneiras diferentes, mesmo se elas tiverem o mesmo comprimento inicial e mesmo se elas sofrerem a variação de temperatura da mesma forma. Então, devido ao tipo de material, elas terão comportamentos diferentes. Então, umas vão dilatar mais do que outras. Essa característica será representada pelo coeficiente de dilatação térmica linear. Então, isso aqui vai ser uma constante chamada coeficiente de dilatação térmica linear. Será representada pela letra alfa do alfabeto grego, cuja unidade é o grau Celsius a menos 1. E esse coeficiente vai depender da natureza do material que constitui o corpo. Então, cada material tem um coeficiente de dilatação térmica que foi pré-definido, ou pré-determinado, na verdade, né? Foi determinado através de experimentos. Então, aqui eu trago uma tabela com alguns exemplos. Então, aqui temos substâncias, ó, zinco, alumínio, cobre, concreto, porcelana. E aqui nós temos o coeficiente de dilatação linear, o nosso alfa, medido em graus Celsius a menos 1. Né? Então aqui você tem ó, 26 vezes 10 a menos 6, que é o do zinco, do alumínio 24 vezes 10 a menos 6, cobre 17 vezes 10 a menos 6, concreto 12 vezes 10 a menos 6 e porcelana 3 vezes 10 a menos 6. Então observe que cada um tem o seu coeficiente. E se a gente comparar um com o outro, vamos dizer que eu quero comparar aqui, ó, alumínio com cobre. Qual dos dois dilatam mais? Se a gente tiver duas barras de mesmo comprimento e sofrer a mesma variação de temperatura, qual dos dois vão dilatar mais? Vai dilatar mais aquele que tem maior coeficiente. Então, o coeficiente de dilatação do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6, enquanto o do cobre é 17 vezes 10 a menos 6. Então, significa dizer que o alumínio dilata mais que o cobre. Agora, entre zinco, alumínio e cobre, qual deles dilatam mais? Nesse caso vai ser o zinco. Então, porque o zinco tem coeficiente maior. Então, o zinco dilata muito mais do que o cobre e dilata mais do que o alumínio. Observe que a dilatação é próxima, 26 e 24. Então, cada substância tem o seu coeficiente de dilatação térmica linear. Para finalizar, nós vamos resolver essa questão que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, envolvendo os conhecimentos da dilatação térmica. Então aqui nós temos uma tirinha onde temos dois mecânicos, um mais forte, aparentemente mais forte, e outro aparentemente mais fraco. O mais forte, ele está tentando desatarrachar a porca e não está conseguindo. Aí o outro, que é um pouco mais fraco, ele disse: eu consigo.
Aí só que ele conseguiu usando a física, pegou o parafuso com a porca e aqueceu aqui o sistema, principalmente a porca. E foi lá e conseguiu retirar a porca com facilidade. Então, o quadro abaixo oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas, que é parecido com aquele quadro que eu mostrei. Então, aqui você tem a substância e o coeficiente de dilatação linear na parte de baixo. Observe que o coeficiente está multiplicado por 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, aqui ó, é 1,2 vezes 10 a menos 5, 2,4 vezes 10 a menos 5. Então, na tabela anterior, eu usei o expoente 10 a menos 6. Aqui ele reduziu o expoente para 10 a menos 5. Mas o valor corresponde. O valor é o mesmo, eles se correspondem. Então aqui nós temos ó, aço, alumínio e vários materiais com seu coeficiente. Então, para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de. Então ele quer saber ó, qual vai ser a substância aqui, ó, que vai formar o parafuso e qual vai ser a substância que vai formar a porca. De tal forma que quando ele aquecer a porca sai de maneira fácil, provocando o menor aquecimento possível, necessário. Então, ele não vai ficar lá horas e horas aquecendo, ele vai aquecer um pouquinho e a porca vai sair. Então, para que isso aconteça, o que vamos ter que observar? Primeiro passo. Quem vai ter que dilatar mais? A porca. Ou seja, se a porca vai dilatar mais, ela tem que ter um coeficiente de dilatação linear maior que o parafuso. E quanto maior for essa diferença, mais rápido, ou seja, com menor aquecimento, ele vai conseguir retirar a porca. Então nós vamos procurar aqui nas alternativas qual a resposta em que a dilatação, o coeficiente de dilatação da porca é maior que a do parafuso e essa diferença maior possível, né? Então, quanto maior esse, menor esse, melhor para poder ter um aquecimento menor e ser retirado com facilidade. Então, vamos observar aqui, ó, aço e níquel. Então, lembrando que aqui vai ser o parafuso, o primeiro e o segundo porca. Aço 1,2, níquel, está aqui na tabela 1,3. Então, satisfaz, né? Ó, a porca maior que o aço. Aqui tá. Mas observe que a diferença é pouca, 1,2 e 1,3. A diferença é de 0,1. Alumínio e chumbo. Alumínio 2,4, chumbo 2,9. Observe aqui novamente que o alumínio é menor que o chumbo e a diferença aqui ó, é de 0,5. Também dá certo. Então aqui já melhorou. A diferença de 0,5 aqui 0,1. Então a diferença de 0,1 de um coeficiente para o outro. E aqui a diferença de 0,5. Platina e chumbo. Onde está a platina? Platina 0,9, chumbo 2,9. Então a diferença aqui é bem maior. De 2,9 para 0,9 a diferença é 2. Então aqui também é possível. Ouro e latão. Ouro 1,4, latão 1,8. Então novamente, ó, o parafuso é menor do que a porca, mas a diferença aqui, ó, um menos o outro, dá 0,4. Cobre e bronze. Você tem aqui, ó, cobre 1,7 e o bronze 1,8. Então, novamente, o parafuso tem a porca tem um coeficiente maior que o do parafuso, mas a diferença aqui, ó, de um para outro é de 0,1. Então, dentre essas alternativas, qual seria a situação melhor para que com menor aquecimento a gente consiga retirar com mais facilidade a porca do parafuso? Então você vai observar que é exatamente aquele que deu a maior diferença, que no caso aqui é a letra C. Então todos seriam possíveis, só que aquele que está na melhor situação é a letra C. Tá certo, pessoal? Então, por hoje, ficamos por aqui. Espero que todos tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima aula.